rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar, infelizmente, do tropeço que o Botafogo teve ontem, né, jogando no Mané Garrincha, lá em Brasília, diante do Grêmio. Grêmio esse que veio fechado, muitas vezes numa linha de 5, até de 6 defensores, e fazendo o Botafogo não ter o espaço que está acostumado a ter, né? Às vezes até pouco espaço é suficiente para o Botafogo fazer uma coisa, mas ontem não teve nenhum espaço, né? Ontem foi uma marcação bem forte, o Botafogo não conseguiu vencer essa marcação, mas passa também por outros motivos esse tropeço do Botafogo, e não só como questão de causa e efeito, né? São erros que estão sendo cometidos no Botafogo, na nossa opinião, né? Lógico, que quando vence passa batido e quando perde vira um Deus nos acuda. E na verdade não é nenhum nem outro, né? Assim, quando ganha não tá tudo certo, né? E quando perde também não tá tudo errado. O Botafogo teve um duro tropeço, vamos dizer assim, né? Um empate completamente fora dos planos. Viu o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro e colar na pontuação, mas a disputa ainda está completamente aberta, né? O Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro e tem 10 jogos pela frente, né? Então, muita coisa para acontecer. 10 jogos um quarto do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca? Maluquice. Um quarto do Campeonato Brasileiro pela frente. Muita coisa. Tem muito campeonato pela frente. E aí, claro, o Botafogo, então, a gente tem que falar dos erros quando o Botafogo os comete. Quando o Botafogo passou pelo São Paulo na Libertadores e avançou para as semifinais, a gente comentou alguns erros feitos pelo Arthur Jorge. Erros esses que se repetiram hoje, né? O time do Botafogo tem um perfil traçado, né? É um time forte, um time de jogador forte, cavalos, né? Muita força física. E quando o técnico Arthur Jorge decide poupar esses jogadores, esse perfil precisa ser respeitado, né? Seja por características, seja por momento dos jogadores. E aí é que está o maior problema dessas decisões do Arthur Jorge para mim nesse momento. Por exemplo, quando ele decide, né, não utilizar os dois volantes Marlon e Gregory, são dois caras muito fortes, né, de muita intensidade, com a bola no pé. O Marlon compensa um pouco o Gregory na questão com lançamentos, armar o time. Ele é o cara que arma o time ali por detrás, é muito importante. O Gregory não tem tanto o passe, mas tem muito vigor físico, muita intensidade. A gente viu, por exemplo, contra o Fluminense, 90 minutos de jogo e ele dando bote no Felipe Melo dentro da grande área e resolvendo o jogo. Então, assim, eles se completam, eles têm características que se juntam e formam uma boa dupla, né? Quando ele decide tirar esses dois jogadores por cansaço, e aí é outra questão, ninguém aqui está contestando isso, se chegou a informação dizendo que era melhor poupar para não perdê-los no restante da temporada, fez certo, tem que poupar. Infelizmente são escolhas que a gente tem que fazer. E o Botafogo tem bom elenco para fazer essas escolhas. Talvez não 5 mudanças talvez seja pesado demais, desconfigura muito o time, mas existe a possibilidade de você fazer sim essas trocas, utilizar sim essas peças do elenco e manter o nível. Talvez não 5 de uma vez, e aí talvez esse seja o erro. Talvez se você fizer 2, 3 aqui num jogo, mais 2, 3 no outro, né? Diferente de 5, 6 trocas que desconfigura completamente o time. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essas trocas, há de se ter noção do porquê o Botafogo é tão bom. Por que o Botafogo é tão forte, né? O Botafogo tem um perfil de contratação, um perfil de jogadores que dão certo no time titular e tem um motivo para isso, né? O Botafogo decidiu fazer um time forte fisicamente. E quando o técnico tira esses jogadores e coloca o Tietê, ele não está seguindo a mesma lógica. Parece que não entende o porquê, né, do Botafogo ter esse sucesso. O porquê do Botafogo estar tão bem. O Tietê foge a essas características.
Ah, mas o Marlon também não é intenso. Mas o Marlon arma o time. O Tietê arma o time? Não, não arma. Então o Tietê perde fisicamente e perde também tecnicamente com a bola. O Danilo, que na teoria era para ser um cara com mais pegada, não tem apresentado essa pegada. E aí ele tá virando também, entra no mesmo caso do Tietê. Tem um pouco mais de pegada do que o Tietê, é verdade, mas também não tá resolvendo a situação para se justificar no time titular. Então essa dupla formada por Tietê e Danilo não traz as características necessárias. E aí tudo bem você se pensar que assim, poxa, mas infelizmente tem que poupar os jogadores, não tem outro, tem que ser eles. Mas não é o caso. Se não tivesse o Alan como opção, aí sim a gente poderia estar mais conformado com essa situação e não ter muito o que fazer. Mas tem, né? Contratou um jogador que todo mundo queria trazer no futebol brasileiro. O cara voltou dos Emirados Árabes e todo mundo ficou embasbacado com a contratação. O cara, quando entra, não é que tem sido um primor, mas tem já mostrado a pegada que pelo menos a gente esperava que fosse mantida na saída do Gregory. Sai o Gregory, entra o Alan, que também é outro pitbull, né? E ali ainda tem qualidade na jogada. Então, assim, claramente o Alan entrega hoje mais do que o Tietê e o que o Danilo. Ele deveria ser o primeiro na lista de reservas e não tem sido, né? Se Gregory e o Danilo e o Marlon são os titulares, o Alan deveria estar aparecendo ali, pelo menos como primeira opção, e não está sendo. E isso está causando dúvida, tanto na torcida quanto também dentro do clube, né? Essa é uma decisão estritamente do técnico Arthur Jorge, e ele tem todo o direito de decidir porque ele é o técnico. Mas essa decisão causa estranheza em algumas partes do clube, porque o Alan é um cara que veio para jogar e tem condições de jogo e não sabe-se por que isso não está sendo utilizado, tá? Inclusive essa pergunta foi feita para o próprio Arthur Jorge depois do jogo contra o São Paulo na Libertadores, e ele foi grosso na resposta e curto. O Alan está bem, está levando o nível dos outros companheiros e é isso. Não boto, não falou isso, mas boto quando eu quiser e se quiser, né? É isso, ele quis dizer. Bom, isso não sou eu que estou inventando, vocês podem ter certeza disso. É uma conversa que acontece dentro do clube e não é só o torcedor que está questionando. Existe esse debate internamente e aí o Arthur tem a decisão dele, mas muita gente se questiona exatamente disso que eu falei. Ora, o Botafogo é um time forte, montamos um elenco forte de jogadores físicos. E na hora de trocar um jogador físico e tem outro jogador físico, ele opta por uma terceira opção, que não é física e nem entrega com a bola no pé. Então, o Almada não é físico? Não. O Savarino não é físico? Não, mas esses caras com a bola no pé são um absurdo. São um absurdo. Então eles compensam. O Tietê e o Danilo hoje não estão compensando e não está fazendo sentido. Falei sobre esses dois volantes, e aí vai estar muita gente falando assim, caralho, que gordo chato, mas não está falando do Tiquinho. Vamos falar do Tiquinho. O Tiquinho, fisicamente, é um jogador que sempre entregou, né? Era um cara que fazia pivô, brigava com o zagueiro, chegava, prendia a bola, não sei o quê. Mas não tá rolando mais. A verdade é essa. Vocês sabem que eu adoro o Tiquinho Soares, acho um baita jogador, não acho que ele desaprendeu a jogar bola, mas ele tá numa fase péssima. Péssima. O jogo dele contra o Grêmio talvez tenha sido o pior dele com a camisa do Botafogo, né? Tá fazendo muito esforço para render o mínimo. E a gente que conhece o Tiquinho, sabe que é o contrário, né? O Tiquinho sempre precisou fazer muito pouco esforço para mostrar um grande futebol. O que aconteceu com o Tiquinho? Por que o Tiquinho não tá rendendo? E aí, por que ele, nesse momento ruim, porque ele ainda é uma das primeiras opções? Precisou mexer no time e vem com o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares não está rendendo. Não adianta ficar empurrando o Tiquinho Soares no time, uma hora ele vai resolver, uma hora ele vai... Não vai. Não vai, gente. Tem que entender o porquê que ele não tá rendendo. Quando o Tiquinho estiver em campo, a gente vai jogar assim. Porque é pra favorecer ele, porque do jeito que tá jogando, a bola não chega, não adianta. E a gente quer contar com o Tiquinho porque ele é bom. Então se você quer contar com o Tiquinho, ele é bom, e você quer usar ele num jogo pra mudar, você tem que, de repente, adequar o time a ele. Ele não vai se adequar ao time. Não vai. O cara não tá conseguindo render. Hoje a diferença do Igor Jesus pro Tiquinho Soares está abissal.
quando precisa fazer essa troca, o Botafogo está sentindo muito. Está sentindo muito. E aí a gente pode falar de outras posições em que o elenco, ainda que seja bom, no momento tem sentido uma disparidade muito grande do time titular para o time reserva. Quando o Igor Jesus sai para a entrada do Tiquinho hoje, tá uma disparidade grande. Quando o Gregory e Marlon saem para a entrada de Danilo e Tietê, uma disparidade grande. Quando o Cuiabano ou o Alex Telles sai para a entrada do Marçal, é uma coisa hoje que está mais equilibrada, né? Mas outras posições, nem tanto, está no momento ruim. Vai melhorar agora, o Júnior Santos já voltou, jogou 20 minutos, foi muito bem, vai dar mais uma opção. Pode até mesmo ser a primeira opção agora no banco de reservas, até ele pegar ritmo, né? Pode ser ele a primeira opção até para substituir o Igor, para jogar junto com o Igor, né? Tem muitas opções que vai melhorar agora. Mas no momento, as peças não estão rendendo do mesmo nível dos titulares, né? O próprio Matheus Martins, quando entra no lugar do Luiz Henrique ou do Savarino, né, tem uma queda, é óbvio que tem, e é normal que tenha, né? A diferença do time titular para o time reserva acontece em qualquer elenco do mundo, seja no Ibis ou no Real Madrid, né? O titular vai ser de um nível, o reserva vai ser do outro. Tudo bem, mas é preciso respeitar as características do time. Eu acho que o Arthur Jorge não respeitou. Não tem respeitado em alguns momentos e tem insistido recorrentemente nisso, né? Contra o Cruzeiro, aquele jogo que a gente perdeu em casa, 3-0 em casa, era o Tietê de volante junto com o Romero na meiuca. Parece que o erro foi o Romero, porque nunca mais voltou a jogar depois de então. Mas o Tietê segue entrando, segue sendo utilizado, na minha opinião, até de forma equivocada, né? Dependendo do esquema, botar o Tietê de terceiro homem de meio de campo, pode ser. Ele de segundo volante, ainda mais com o Danilo, não fica legal. Não fica legal. E a gente viu um primeiro tempo muito frouxo do Botafogo na marcação e sem qualquer tipo de armação de jogada ali no meio de campo. Várias vezes, pode reparar, é o Alexandre Barbosa que está fazendo a armação do time, seja com lançamento, tentando passe quebrando a linha ali no meio de campo. Ele está fazendo isso porque os volantes não estão fazendo. O Danilo não tem essa característica. Um cara que, quando recebe a bola, gira e às vezes dá umas arrancadas e consegue. Mas se não, é passe pro lado. O Tietê não tem a mesma qualidade do Marlon de ficar distribuindo o jogo, abrindo. Ele até tem um lançamento, mas ele faz muito pouco, né? Faz muito pouco em relação ao Marlon, que é toda hora fatiada. Toda hora coloca alguém na cara do gol. Toda hora faz um passe legal. Os dois juntos, então, ficou complicado. E assim, me parece que já era por técnico Arthur Jorge ter entendido isso e aí? Né? E aí ele tá insistindo. E tem gente que tá questionando. Por que tá fazendo isso? E é isso, é a decisão dele, ele faz, mas a gente não precisa aceitar e concordar e nem isso, né? Com a vida é assim. A gente, quando tá... Eu fico muito tranquilo de fazer a crítica, porque a gente aqui no Fogorante tem feito a crítica mesmo na vitória. Mesmo na vitória. A gente brinca, se diverte, zoa, jura, tudo certo. Mas a gente critica também. A gente falou, depois da classificação contra o São Paulo, não entendemos o porquê. Não entendemos o porquê dele colocar o Tietê naquele jogo. O jogo couro comendo, sem espaço nenhum. E ele vai e me coloca um jogador que não é físico, não é tão habilidoso, é um cara mais formiguinha e não faz sentido. E ele insiste. Bom, não estamos querendo aqui dizer que a vaca foi pro brejo. A gente só está fazendo uma crítica pontual, né? Algo que tem sido debatido no clube, repito, e tem sido debatido mesmo no clube. Mas, poxa, Botafogo ainda é líder, um ponto na frente, tem muito campeonato. Tenho certeza que o Arthur Jorge, mesmo que vá insistindo nesses erros, mesmo que siga insistindo no que eu considero erro, a gente ainda vai conseguir muito mais vitórias do que derrotas, muito menos tropeços do que
enfim, do que aconteceu. A gente está num bom caminho e vai seguir no bom caminho, e eu continuo sendo confiante demais nesse time e nesse técnico. Não é uma crise, não é nada disso, é só uma crítica pontual. A gente tem o direito de fazer crítica pontual quando a gente enxerga que tem alguma coisa errada. E aí a gente vai falar. Mas seguimos muito confiantes, tem muita coisa pela frente, estamos fazendo uma campanha histórica na Libertadores e temos muita chance de passar pelo Peñarol. Temos muita chance também de ser campeão, vai ter jogo duríssimo, por exemplo, vai ter uma penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, simplesmente vai ser Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo. Vai ter uma porrada de jogo bom pra cacete pela frente e a gente vai ter muita felicidade, tenho certeza disso, mas não impede nesse momento de tropeço de fazer uma autocrítica, de fazer uma crítica a algumas decisões do treinador, a alguns jogadores que não estão bem, né? E é normal, tudo certo. A gente está muito acostumado com uma temporada de tudo colorido, tá uma beleza, não tem praticamente zero reclamações. Depois que o Arthur Jorge chegou, muito poucas reclamações. Então, qual o problema? De repente pode ser até um tropeço para calçar a sandália da humildade, de repente para valorizar mais um momento bom, né? Tá todo mundo... o momento bom é isso aí, que é tranquilo. De repente um gostinho amargo na boca, de repente pode ser importante para fazer voltar aquela coisa, aquela força de desejo, de vontade, sabe? É isso. Acho que é isso. O momento é esse, o momento é de lamber umas feridinhas de leve, não é nada absurdo, mas olhar para dentro, refletir, olhar onde pode melhorar, onde pode seguir e continuar, né? Acho que é essa a pegada. Um domingo de muita reflexão para todos nós. Valeu? Tamo juntos, um beijo. Segunda-feira estamos de volta com mais uma live aqui no Fogonete. Certeza que a gente vai ter uma semana cheia de trabalho para enfrentar o Atlético Paranaense só no próximo sábado. E, bom, esse time descansado sempre mostrou, inclusive o técnico Arthur Jorge, sempre mostrou que o tempo de trabalho significa colher frutos em algum momento, né? É isso. Tamo juntos, vamos por mais. Um beijo e até amanhã. Valeu!